muy buenos socios. Está nuevamente ahí Ecuador con la potencia, como no, del veterano Ener Valencia, que se marcha. Ener Valencia puede marcar, Ener Valencia, gol. Golazo. Gol de Ecuador. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tá encerrada a data FIFA e agora tudo é Campeonato Brasileiro, tudo é reta final, né? Para o Internacional buscar essa vaga na próxima Copa Libertadores da América ou quem sabe, né? Sonhar com algo a mais. Isso passa por 5 vitórias nas últimas 5 rodadas. Começando por esta quinta-feira contra o Vasco da Gama. Vamos repercutir tudo, né? Que eu quero falar com vocês aqui sobre essa data FIFA, o rescaldo e muito mais em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Você pode colocar, né, o seu final de ano de uma forma muito mais tranquila, chamando a Mais Ágil. Então chama eles, o link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e, claro, também no WhatsApp que está aqui na tela. Lembrando que antecipa o FGTS com a Mais Ágil, concorre a camisetas oficiais do teu time do coração. Tá certo? Então, Mais Ágil são meus parceiros aqui no canal. Turma, acho que o grande rescaldo dessa data FIFA são as soluções caseiras que o Roger pode encontrar não só para essa reta final de 2024, nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Vasco fora, Bragantino em casa, Flamengo fora, Botafogo em casa e Fortaleza fora, como também para 2025. Afinal, não é novidade para ninguém que o Inter está procurando atacantes. O Inter procura talvez um atacante e pode reformular um pouco o plantel de ataque, assim como terá de acontecer na defesa. Sobre a defesa a gente fala aqui quase sempre, né? Da saída do Robert Renan, da saída do Igor Gomes, da lesão do Gabriel Mercado. Mas, se a gente for parar para analisar, o ataque colorado, e não é a banda, a gente vai ter que reformular também, né? Afinal, o Borré vai ficar, é o grande titular, o grande expoente aí da equipe colorada. O Valência é hoje um reserva, mas o Roger daqui a pouco pro ano que vem, se o Valência continuar jogando a bola que tá jogando, pelo menos na seleção equatoriana, vai ter que achar um espaço também para que os dois joguem juntos, numa pré-temporada, num outro modelo de jogo. E aí, bom, né, tirando esses dois, tem o Lucas Alário, que muito provavelmente vai deixar o clube ao final dessa temporada. O Luca, atacante que teve um grande destaque lá na Libertadores do ano passado, fase de grupos, fez um golaço de bicicleta contra o Caxias no Gauchão desse ano, a gente achava agora vai, e ele passou muito mais em um departamento médico do que propriamente como uma alternativa viável dentro do plantel. A tendência é que inclusive ele seja emprestado para pegar um pouco de rodagem por aí. O Luca Drummond tem contrato acabando com o Inter em janeiro, tendência que não permaneça, tem sondagens para jogar o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda e de outros times do Oriente Médio, e aí a gente para no Ricardo Matias. Então o Inter teoricamente tem 3 atacantes para o ano que vem, sendo um garoto de 18 anos, que fez a diferença, pelo menos para a Seleção Brasileira Sub-20, nessa data FIFA. Ele foi convocado, né, pelo Ramon Menezes para um período de treinos dentro da Seleção Brasileira, na Granja Comari, e a Seleção Brasileira Sub-20 fez 3 jogos treinos. O primeiro contra o Fluminense Sub-20, 6-0, 4 gols do Ricardo Matias. Um segundo amistoso contra o Resende, time profissional, né, carioca, vitória de 4-2 da Seleção Brasileira, 1 gol do Ricardo Matias. E ontem, né, o último amistoso preparatório, 9-0 contra o time sub-20 do Vasco da Gama, com 2 gols do Ricardo Matias. Claro, são jogos treinos contra time sub-20 e contra o Resende, que é um time do interior do Rio de Janeiro. A gente pode colocar aqui, gente, que o Matias fez 7 gols em 3 jogos. Por mais que seja um período de treino, são jogadores profissionais, né, na maioria das vezes ali. E ele teve um destaque entre tantos outros que não tiveram um destaque tão grande. Então, provavelmente, né, na próxima convocação, que já é lá para o Sul-Americano Sub-20, acontece entre janeiro e fevereiro do ano que vem, a gente não vai ter o Ricardo Matias na disputa do Campeonato Gaúcho. Mas ele pode se afirmar ano que vem. Tem que ter um pouquinho mais de rodagem. O Roger aqui fica devendo um pouquinho. Uma pequena pincelada só, tá? Afinal, o Matias, desde que fez o gol de letra lá em Itaquera contra o Corinthians, não entrou mais. Então ele tem que entrar. Ah, mas o Borré tá jogando bem. Sai alguns minutos, o Inter teve jogos resolvidos já nessa sequência, ele não entrou. Entrou o Prado, entrou o Wanderson, entrou
outro jogador, né, o próprio Valência em dado momento. Então, frear o crescimento do garoto talvez seja algo que não é a melhor opção. Por mais que o Valência também esteja recuperando um espaço, né, dentro da seleção equatoriana. Afinal, essa data FIFA ele sai fortalecido. 2 vitórias do Equador contra a Bolívia como local e contra a Colômbia, de visitante, 1-0. E ele participou de 4 gols em 2 jogos. 2 gols, um em cada, né, um contra a Bolívia de pênalti e o golaço que eu coloquei para vocês aqui na abertura contra a Colômbia, e 2 assistências no jogo contra a Bolívia lá em Guayaquil. Então, Matias e Valência, se a gente computar aqui, né, turma, dá 7, 8, 9 gols dos dois, mais as participações do Valência, dá muito mais aqui, né, em 2 jogos, ou melhor, em 4 jogos, os 2 jogadores colorados. O Borré, gente, entrou no segundo tempo contra o Uruguai, derrota da Colômbia por 3-2, ele até participa um pouco do lance do segundo gol, mas nenhum destaque, assim, muito grande. E entrou já aos 41 do segundo tempo na derrota da Colômbia, justamente para o Equador do Ener Valencia, então não tem um grande destaque. É bom dizer que os dois agora embarcam juntos, né? De Barranquilha para Bogotá, Bogotá, Rio de Janeiro. Estão aguardados hoje na Cidade Maravilhosa, quando o Inter vai se juntar a eles no final da noite, depois do treino no CT do Parque Gigante. O Rocher tem uma falha no gol do Quinteiro contra a Colômbia, nessa vitória do Uruguai de 3-2. E no jogo de ontem, 1-1 empate com o Brasil na Fonte Nova, não teve falha no gol do Gerson, né? Um chute muito forte no canto, muita gente na frente ali, teve algumas intervenções, mas nada demais. Então, este é o rescaldo da data FIFA para os selecionáveis do Internacional. Enquanto isso, gente, falando em futuro, em 2025, o Roger está aproveitando para analisar alguns garotos aí no CT, né? O Iago Noal permaneceu durante todo o período FIFA com o time de cima, assim como outros nomes, né? Já que os 3 garotos estavam na seleção sub-20, Prado, Matias e Luiz Otávio. Teve esses 3, né? Rocher, Valência e Borré. Então teve uma galera que treinou. Eu não me surpreenderia se eles fossem relacionados para o jogo. Afinal, né, a gente sabe que o Inter pode ter desfalques importantes para esse duelo. O Thiago Maia, é dúvida, ele não treinou ontem, vai ser reavaliado no treino desta quarta-feira e, dependendo, pode ficar fora do jogo, e é o meu palpite. Acho que o Maia não vai jogar. O Tabata treinou normalmente e deve atuar. O que eu estou projetando de time? Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Rogel e René. Aqui uma dúvida, tá? O Rômulo treinou bastante tempo como titular, porque há um cuidado, né? Um receio do Roger de colocar o Fernando depois de tanto tempo parado, né? No jogo contra o Vasco. Então, Rômulo ou Fernando, Bruno Henrique acho que começa, Tabata, Alan Patrick, Wesley e na frente Rafael Santos Borré, o Inter que deve encarar o Vasco da Gama, valendo, né? Uma possibilidade de ultrapassar o Flamengo, que joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal. O Inter torce, né, por um empate ou por uma vitória do Cuiabá, além de outros jogos que a gente seca nessa rodada, né? Além da vitória do Juventude, que é praticamente um milagre acontecer, mas a gente torce para que a filial não entregue para a matriz. A gente torce por um tropeço do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. A gente torce por uma vitória do Fluminense contra o Fortaleza na sexta-feira, além, né, dos jogos de Palmeiras, que visita o Bahia em Salvador, e o jogo também envolvendo o Botafogo, que joga contra o Atlético Mineiro. Então, secador ligado para todo mundo nessa rodada. E palpite lá na KTO.com, onde a diversão acontece. Tem vários jogos, né? Como eu citei, eu acho que o jogo da noite hoje é Grêmio e Juventude. Será que o Juventude faz um crimezinho? Vamos lá, né? Palpita lá na KTO, desse jogo mais emocionante. E lembrando, jogue sempre com responsabilidade. KTO que é minha parceira aqui no canal. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!